Olá, meus irmãos e minhas irmãs de podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam equilibrados, energizados e fortalecendo a espiritualidade de vocês cada vez mais. Estamos iniciando mais um episódio do Alma de Poeta, esse projeto que foi idealizado para a gente conversar sobre espiritualidade, mediunidade e principalmente sobre Umbanda, que é o nosso carro-chefe. Daí a gente aproveita, de vez em quando, para compartilhar também algumas poesias passadas pelo plano espiritual. E eu sei que vocês já estão carecas de saber, mas para quem está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, o meu nome é Evandro Tanaka e eu sou médium umbandista. E hoje eu quero dividir com vocês mais uma poesia passada pelo plano espiritual. Na verdade, é uma prece poética, uma prece em forma de versos. Tem hora que a espiritualidade me conta histórias, por meio das poesias do Pai Antônio, mas tem hora que essas poesias vêm apenas para aconchegar o meu espírito, para elevar o meu estado vibratório. E eu me emociono muito quando eu recebo essas poesias, sabe? Pelo sentimento de amor que vem junto com as palavras. Porque uma coisa é eu escrever aquelas poesias no papel e alguém ler aquela poesia como se fosse uma letra seca, sem sentimento. Outra coisa é a gente ouvir as poesias emanadas diretamente da fonte, acompanhada de todo o sentimento que a entidade está carregando. E isso é maravilhoso. Não teria como eu reproduzir essa sensação para vocês. Apesar de que eu me esforço ao máximo para tentar gravar a poesia da maneira mais fidedigna possível, mas quando eu vejo o resultado final, é como se eu estivesse fazendo um rascunho tosco de uma obra-prima, sabe? Vocês entendem? E isso é meio frustrante para mim, de eu não ter essa capacidade de transmitir toda a beleza da poesia que me foi passada pela espiritualidade. Mas enfim, cada um trabalha com as ferramentas que tem, não é verdade? E as minhas ferramentas são muito limitadas nesse sentido. Mas vamos parar de lero-lero, Evandro, e vamos recitar essa poesia? Espero que vocês gostem. Ó majestoso raio de luz, que desponta no horizonte, rasgando as trevas que me envolveram durante a noite. Astro-rei que me conduz em mais um alvorecer do dia, trazendo de volta a alegria, renovando o sopro da vida a cada instante. Ó energia sublime, que o meu peito desoprime, transformando as horas cinzas em séculos de eterna brisa, aliviando a alma cansada. Quanto mais eu sinto teu brilho, mais dos erros me desvencilho nesta minha longa caminhada, pois a fé em mim se fortalece, até mesmo quando anoitece, colorindo essa linda estrada. Que felicidade suprema oferecer a ti um poema por ter vindo me consolar. Felicidade que se transforma, além de mim, além da forma, faz a noite parecer dia, transforma dor em alegria, na tempestade que traz a calma. Ó formoso raio de sol, querido amigo e companheiro, tu és para mim um farol, o divino mensageiro. Sinto na pele o teu carinho, incentivando-me no caminho, com a tua luz ofuscante, mostrando-me o que é importante para continuar a caminhada. Na tua presença a noite se cala, quando lembro da vida na senzala e sinto forte o teu alvorecer. Quando esse raio de luz me invade, trazendo a tal felicidade e devassando todo o meu ser. Saravá, meu pai Antônio, salve a sua força, salve a sua luz. Ah, adorei as almas, meu pai. Sempre quando eu vejo o nascer do sol, eu lembro dessa poesia e do sentimento que ela me traz. Eu acho maravilhosa essa conexão da Umbanda com a natureza, sabe? Porque todos os fenômenos climáticos, atmosféricos que acontecem aqui na Terra, para nós umbandistas, são manifestações de Deus, do nosso Pai Olorum. O raio de sol que toca o nosso rosto, que nos esquenta, a brisa suave que sopra acariciando a nossa pele, a energia da terra quando a gente pisa descalço, o perfume das flores, tudo isso são manifestações dos nossos orixás sagrados.
Quando a gente fecha os olhos e sente os raios de sol tocando o nosso rosto, nós estamos sentindo o carinho de Oxalá. Quando a gente respira fundo aquela brisa suave que nos envolve, a gente está sentindo o abraço de Yansan. Quando a gente pisa descalço na terra úmida, a gente está sentindo a energia de Obaluaê. Quando a gente abraça uma árvore, quando a gente acaricia nossos animaizinhos de estimação, a gente está sentindo a irradiação de Oxóssi. Quando a gente segura folhas verdes nas mãos, nós estamos segurando, na verdade, na mão de Ossain. Quando a gente olha a escuridão da noite, nós estamos olhando para Exu. Quando a gente entra debaixo de uma cascata, estamos sendo abraçados por Oxum. Quando a gente se banha nas águas do mar, é Mamãe Iemanjá que está segurando a gente no colo. Essa é a beleza da Umbanda. Esse é o amor de Deus que os nossos orixás sagrados trazem para nós aqui na Terra. E eu vejo uma beleza toda especial nessa poesia que o Pai Antônio passou, porque ela renova as minhas esperanças. Cada dia que nasce, cada vez que o sol desponta lá no horizonte, eu sinto a minha vida se renovar. Eu abro meu coração para novas experiências, para novas oportunidades de crescimento. Porque cada dia que o nosso Pai nos concede aqui na Terra é mais uma oportunidade de aprendizado. A gente precisa começar a enxergar e valorizar esse instante que nós estamos aqui, vivendo no plano da matéria. Que oportunidade maravilhosa que o nosso Pai Olorum está concedendo ao nosso espírito, não é verdade? Oportunidade essa que muitas vezes nos passa despercebida, pelo tanto de ilusão que a gente vai acumulando ao longo da vida. A gente precisa ter a consciência de que esses problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, para o nosso espírito não passa de ilusão. É a ilusão da matéria que ofusca a nossa visão espiritual, que entorpece os nossos sentidos. E eu vou dizer para vocês, a cada dia eu entendo melhor quando o Pai Antônio fala que a gente precisa valorizar o que é simples, principalmente aquilo que nos é dado de graça. Porque as coisas caras que você compra nessa vida não têm valor nenhum para o espírito. Mas, por outro lado, o que a natureza nos dá de graça, isso sim tem um valor inestimável. Porque são presentes que estão sendo dados diretamente pelas mãos dos nossos orixás sagrados. Para pensar um pouco. Quanto que você paga pelo ar que você respira? Pelo sol que te aquece todos os dias? Pela água da chuva que cai no seu quintal? Quanto que você paga pela água do mar? Quanto que você paga para passear num parque, para se aproximar de uma árvore? Você percebe? Todas essas maravilhas nos foram dadas de graça pelo nosso Pai Olorum. E são elementos que trazem saúde para o nosso corpo, que acalmam a nossa mente, que trazem paz para o nosso coração. E isso tem um valor inestimável para o nosso espírito. Depois que eu gravei a poesia para vocês, eu fiquei muito pensativo no último verso, quando o Pai Antônio falou assim: na tua presença, ou seja, na presença do sol, a noite se cala. Quando lembro da vida na senzala e sinto forte o teu alvorecer. Quando esse raio de luz me invade, trazendo a tal felicidade e devassando todo o meu ser. E eu lembro que o Pai Antônio estava emocionado quando terminou essa poesia. Eu senti a emoção dele reverberando em mim. Eu fico imaginando o que estava se passando pela cabeça dele, talvez relembrando aquela vida sofrida que ele teve como escravo, das experiências que ele passou aqui na Terra. O Pai Antônio conta que a vida dele como escravo foi como se fosse um alvorecer para o seu espírito. Foi naquela existência que ele deixou todas as pendências que ele tinha. A encarnação no cativeiro para ele foi como os primeiros raios de sol que rasga a escuridão da noite, que tira o espírito do entorpecimento do sono para viver a vida verdadeira. E a nossa vida verdadeira não é aqui na Terra, é do lado de lá. Porque é lá que estão as pessoas que nós amamos verdadeiramente e que nos amam de verdade também. Não esse amor transitório que existe aqui na Terra, muitas vezes formados por vínculos sanguíneos, mas é o amor eterno. O amor que foi construído no decorrer de muitos e muitos milênios, por experiências reencarnatórias. É lá que está a nossa verdadeira família e que um dia nós vamos ter a oportunidade de reencontrar. Então, essa foi a poesia de hoje. Muito linda, né? Agora eu quero conversar com vocês sobre um outro assunto. Deixando um pouco de lado esse sentimento maravilhoso de conexão com o plano astral, vamos falar agora sobre trabalho de terreiro. Mais especificamente sobre o papel do dirigente espiritual na condução de uma gira de Umbanda. Nesse final de semana que passou, eu recebi um áudio de uma ouvinte e eu fiquei bastante pensativo sobre a experiência que ela me relatou. Eu fiquei pensando como é importante um dirigente espiritual, que na Umbanda a gente chama de pai de santo, ter uma atitude correta,
Não só quando ele está conduzindo os trabalhos, como também quando está incorporado. Porque às vezes, atitudes impensadas, ou, sei lá, atitudes que refletem uma determinada característica da pessoa, pode trazer uma série de maus-entendidos que fica difícil de uma pessoa que está indo visitar o terreiro pela primeira vez conseguir entender. Bom, eu sei que vocês estão boiando nessa reflexão que eu estou fazendo, mas eu vou compartilhar com vocês o áudio que eu recebi para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Eu esclareço para vocês antes que eu recebi autorização da Aline para compartilhar esse áudio, tá? Porque eu não publico nenhuma mensagem sem autorização da pessoa. A Aline mora em Belo Horizonte e começou a ouvir o podcast há algum tempo. E depois ela entrou em contato comigo pelo site do Alma de Poeta e a gente já conversou algumas vezes, trocando mensagens. E ela acabou fazendo esse questionamento para mim que eu achei muito pertinente e eu quero compartilhar com vocês. Até porque pode acontecer de vocês também passarem ou terem passado por situações semelhantes, né? Mas então vamos lá, minha irmã. Solta a voz. Vamos ouvir o que você tem a dizer. Boa tarde, Evandro, como vai? Eu tenho algumas dúvidas, como eu havia dito para você, sobre várias questões envolvendo a Umbanda, né? Que é algo que eu me identifiquei mais do que o Candomblé, não tenho críticas a outra religião, mas me identifiquei mais com a cultura do que é aplicado realmente na Umbanda. E eu só fui ao terreiro uma vez, foi em novembro, eu estive numa casa de Umbanda, e teve uma experiência que eu gostaria de compartilhar com você e saber a sua opinião, se realmente o que me foi dito lá é algo que faz sentido ou não. Porque depois disso eu fiquei um pouco reflexiva, pensando que poderia ter alguma coisa errada comigo. Não sei se vai fazer sentido para você, mas eu queria ouvir a sua opinião a respeito quanto possível. Como eu te expliquei, tem toda a questão, né, envolvendo a família, que é uma família que hoje as pessoas frequentam, né, a grande maioria frequentam um terreiro de Umbanda, que é até essa casa onde eu fui. E a entidade do Pai de Santo, acho que é a entidade da casa, acho que é assim que se diz, o Exu do Pai de Santo era o Exu Tiriri. Durante toda a gira, né, que teve uma duração de pouco mais de 3 horas, foi uma gira bem longa, eu consegui passar por alguns pretos velhos, né, para que pudessem fazer o benzimento, conversar com alguns, recebi conselhos, né, de 2 deles. Um foi bem mais sério comigo, mas me disseram que era o tipo da entidade. Mas o Exu do Pai de Santo, ele me deixou um pouco reflexiva, pensando que talvez tivesse algo errado comigo, porque ele deu passe em algumas pessoas, também não sei se é o termo correto. Ele chegava perto de algumas pessoas, conversava, interagia, e quando ele se aproximava de mim e da minha irmã, ele desviava o caminho, ele não vinha até a gente, ele vinha pessoas que estavam próximas a gente, abraçava, conversava, e com a gente não teve nenhum tipo de interação, não houve um abraço, não houve uma conversa, não houve nada. E me disseram que ele não se aproximou de nós duas porque ele não gostava de algo que havia na gente. Eu fiquei totalmente perdida porque eu não sei o que isso quer dizer. O fato de uma entidade não ter não ter uma identificação com você, se identificar ou pelo menos cumprimentar 95% das pessoas que estavam no terreiro e você ser como excluído, sabe? Foi a impressão que se deu, que nós duas fomos as excluídas. E por quê? Sabe, eu não entendi o porquê. Não tive a oportunidade de conversar com o Pai de Santo a respeito disso, até mesmo porque eu não sei também se pudesse perguntar para ele, se ele me diria, né, qual foi o motivo que o levou a não nos cumprimentar ou a não se aproximar de mim e da minha irmã, mas foi algo que me deixou bem pensativa. Pensei que talvez, será que eu estava com algum quiumba me acompanhando? Será que tinha algo próximo a mim que fez com que ele se afastasse ou que ele achasse que talvez eu não era uma boa pessoa, ou que a minha irmã talvez não fosse uma boa pessoa? Não sei. Não sei se eu estou sendo clara, mas é algo que realmente me gerou uma dúvida e me deixou pensando bastante. Eu sou uma pessoa que ainda não frequento a religião, né? Essa foi a primeira vez que eu fui. Eu recebi convites para ir em algumas casas que me disseram que são muito sérias, que fazem trabalhos sérios de caridade aqui na minha cidade, em Belo Horizonte. Mas a todo momento que eu tentava ir para a gira, né, que eu tinha marcado, porque hoje a gente precisa agendar os atendimentos, eles foram cancelados, então eu não consegui ir fisicamente a nenhuma gira. Procurei um terreiro mais próximo aqui do meu bairro para acompanhar até mesmo quando voltar as atividades, porque hoje a cidade ela vive um momento que está um pouco mais crítico, né, com relação à pandemia, então as atividades estão suspensas, né, nos terreiros, mas eu faço parte de um grupo agora para que eu possa acompanhar. Quando abrir a gira, eu consiga ir até lá. Essa experiência ela foi quando eu tirei férias em novembro, e eu estive na casa dos meus pais, que eles moram no interior aqui de Minas,
Então eu fui nessa casa, né, convidada, porque a minha tia, as minhas tias, as minhas primas, todas estão frequentando, minha filha também está frequentando essa casa, mas foi algo que me deixou um pouco assim reflexiva. Eu não sei, talvez se você tiver alguma orientação para me passar, de repente, se faz sentido isso que eu pensei, que foi dito para mim também, que talvez houvesse algo nos acompanhando, a minha irmã no caso, que não agradasse ao seu tiriri, né, o que há algo para que eu me preocupe, né, se é um quiumba, se é um encosto, eu não sei os termos corretos, né? Como eu te falei, eu ainda não frequento a religião, ainda não congrego na religião, mas é algo que eu venho buscando conhecimento nesse sentido, de estudar, ler temas, né? Mas frequentar uma casa para que eu possa fazer parte de uma casa ainda não. Então, eu sei que o áudio ficou imenso, então me desculpe até, mas se você puder me auxiliar com isso, tirar essa dúvida, eu vou ficar muito agradecida. Muito obrigada, irmão. Axé. Obrigado pelo contato, Aline. Obrigado por você ter mandado esse áudio pra gente. E eu agradeço principalmente por você ter autorizado o compartilhamento dessa sua dúvida com outras pessoas que ouvem o podcast. A gente já conversou um pouco em particular sobre esse assunto, né, Aline? Realmente foi uma dúvida que me chamou bastante atenção e que eu fiquei um pouco preocupado. Não exatamente pela conduta que o pai de santo ou a entidade teve durante a gira, mas pelas coisas que podem ter passado pela sua cabeça e principalmente pelos esclarecimentos, entre aspas, que você recebeu do pessoal lá no terreiro, que talvez a entidade não tenha se aproximado de você por algo ruim que ela pode ter visto. E eu já conversei em particular sobre isso, né, Aline? Mas eu vou repetir para todo mundo aqui ouvir. Esse tipo de conduta não existe numa gira séria de Umbanda. Bom, eu não posso afirmar para você com plena convicção do que aconteceu naquele dia porque eu não estava presente, né? Mas eu vou tentar passar algumas considerações que eu acho importante. Primeiro eu disse para você que eu fiquei um pouco confuso, né? Porque você disse no áudio que a entidade que estava conduzindo os trabalhos era um Exu, o seu tiriri, só que você passou em atendimento com pretos velhos. Eu achei estranho no primeiro momento. Daí eu comentei na resposta que eu dei que na Umbanda não acontece esse negócio de fazer gira de esquerda e gira de direita simultaneamente. Ou seja, um Exu ou uma pombagira nunca vão dar atendimento junto com um preto velho ou junto com um caboclo. Assim, na mesma hora, sabe? Porque são energias totalmente diferentes. A polaridade energética é muito distinta. Exu trabalha na esquerda, tem uma energia mais densa, mais pesada. Preto velho trabalha na direita, tem uma energia mais leve, mais sutil. Mas o que pode acontecer, e que geralmente acontece em muitas casas, é deles tocarem para várias linhas de trabalho no mesmo dia. Mas tudo de uma maneira muito organizada, sabe? Toca para caboclo, daí caboclo vem, trabalha e vai embora. Em seguida toca para preto velho vem, trabalha, vai embora. Daí toca para Exu, Exu vem, trabalha e vai embora. É assim que funciona, ou é assim que deveria funcionar. Pode ser que seja isso que tenha acontecido no dia, na casa que você visitou. Por isso que você falou que teve a presença do seu tiriri num determinado momento da gira, talvez porque também teve gira de esquerda na casa naquele dia. E você passou com pretos velhos porque quando você foi atendida, era essa linha que estava trabalhando naquele momento. Isso faz mais lógica para mim do que uma gira com tudo misturado, que acaba virando uma bagunça depois. E eu quero aproveitar esse assunto, Aline, para falar para você também que em todos esses anos de Umbanda que eu vivi, e já faz mais de 20 anos que eu estou nessa religião, em todos os terreiros que eu conheci, eu nunca vi uma entidade de esquerda ser a chefe espiritual do terreiro. Geralmente, o chefe espiritual do terreiro ou é um caboclo, ou é um preto velho, ou é um baiano, um marinheiro, um boiadeiro. Eu já vi até cigano ser chefe de terreiro. Mas até hoje, eu não vi, pelo menos na Umbanda, um Exu ou uma pombagira ser chefe de terreiro. Pode ser que tenha? Sei lá, pode ser, mas eu não conheço. Normalmente, quando uma entidade de esquerda assume a regência de uma casa, essa casa vai trabalhar na linha da Quimbanda, que não tem nada a ver com a Umbanda, né? São ritualísticas totalmente diferentes, conceitos diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não conheço muito da Quimbanda, eu nunca frequentei um terreiro de Quimbanda, então eu não saberia dizer para você, com propriedade, os fundamentos dessa religião. O que eu sei é que a Quimbanda trabalha preponderantemente com a linha da esquerda. Então, na Quimbanda, quem canta de galo é Exu e pombagira. Já na Umbanda, a coordenação dos trabalhos é feita pelo povo da direita. Esse era um ponto que eu queria esclarecer, não só para você, mas para todo mundo que ouve o Alma de Poeta. Essa é, inclusive, uma das maneiras que a gente consegue identificar se um terreiro é de Umbanda ou se um terreiro é de Quimbanda. Tá certo? Mas não confunda o guia da casa com o guia dos trabalhos do dia. Por exemplo, lá no terreiro que eu frequento, o guia da casa é o Pai Antônio. Ele é o diretor espiritual daquele local.
Mas quando é gira de esquerda, o guia dos trabalhos é o seu catacumba. É ele que manda e desmanda naquele dia, mas sempre prestando contas do que ele faz para o diretor, que é o pai Antônio. Você consegue entender? O guia dos trabalhos tem autonomia para conduzir a gira da maneira que ele achar melhor, desde que não fuja dos princípios estabelecidos pelo diretor. Essa é uma questão de respeito à hierarquia. Agora vamos lá, com relação a esse incômodo que você teve na gira de ser praticamente ignorada pela entidade. Você disse que o médium incorporado vinha, conversava com todo mundo, abraçava todo mundo e quando chegava perto de você e da sua irmã, desviava o caminho. Essa é uma atitude que, num primeiro momento, eu não entendo, eu não concordo. Mas como eu disse para você, Aline, talvez esse comportamento tenha sido originado do animismo do médium e não da entidade que estava se manifestando nele. Porque se um guia de Umbanda se manifesta no terreiro, ainda mais uma entidade chefe de trabalho, né? Ela já tem uma consciência existencial muito maior que a nossa. E ela não vai excluir ninguém, ela não vai antipatizar com ninguém, ela não vai discriminar ninguém. Isso não faz parte da índole dos espíritos que trabalham na Umbanda. Ainda mais na Umbanda, né? Que as entidades sabem muito bem o que é discriminação social. E assim, Aline, isso que falaram para você, que talvez o Exu Tiriri não tenha vindo conversar com você nem com a sua irmã, porque ele pode ter visto alguma coisa em vocês que ele não gostou, não tem fundamento algum. É totalmente desprovido de lógica. E eu vou explicar o porquê. Eu até comentei com você, né, da comparação do hospital. Imagina que um terreiro de Umbanda é um pronto-socorro, que chega gente estrupiada toda hora, chega gente doente, chega gente precisando de ajuda. Daí o médico que está lá no pronto-socorro, ele só quer atender pessoas sadias, que não oferecem nenhum tipo de risco de contágio para ele. Se chega uma pessoa doente, o médico se recusa a atender, porque ele tem medo de se contaminar com aquela doença. Não é ridículo isso que eu estou falando? Se o médico tem medo de atender doente, então ele não deveria ser médico, ele deveria ser outra coisa. Se a entidade está lá conduzindo um trabalho caritativo de Umbanda, pode ter certeza absoluta que ela vai dar absoluta prioridade a quem realmente está precisando de ajuda. Ela tem preparo para isso. Não tem essa de ficar escolhendo quem ela quer ou quem ela não quer atender. Vai atender todo mundo que precisa. Eu penso até que pode ter ocorrido o contrário, Aline. Que a entidade poderia estar abraçando ou conversando com outras pessoas por necessidade que elas tinham, mas não se aproximou de vocês duas, de você e da sua irmã, porque não viu necessidade para isso. Claro que isso não é desculpa da entidade ou do médium não vir até você, não te dar um abraço, não falar algumas palavras de carinho, porque isso é o mínimo de cordialidade e educação que uma pessoa pode ter, né? Independente dela estar encarnada ou desencarnada. Agora vamos mudar de exemplo. Imagina que uma gira de esquerda é uma delegacia de polícia. E o Exu que está conduzindo aquele trabalho é o delegado. Daí dentro da delegacia tem um monte de policial, um monte de agente, escrivão, atendendo as pessoas que estão chegando. Daí num determinado momento, entram 2 ladrões perigosos que foram presos. Você acha que o delegado de polícia que está lá conduzindo aquele trabalho, naquele dia, vai se recusar a fichar aqueles 2 elementos com medo de represália porque eles são perigosos? Se não acontece isso na Terra, imagina se aconteceria isso no plano espiritual. Mas vamos transportar esse exemplo para o terreiro. Imagina que você e a sua irmã foram até o terreiro naquele dia e estavam acompanhadas por quiumbas, que são os malfeitores do plano espiritual. Daí os quiumbas foram aprisionados pela equipe espiritual da casa, porque isso acontece muito, gente. E foram levados até o chefe dos trabalhos, o seu Tiriri, que estava fazendo o papel do delegado naquele dia. Você acha que o seu Tiriri iria evitar atender aquela ocorrência por causa de algo ruim que estava acompanhando vocês? Ora, pessoal, o seu Tiriri é um Exu. E os Exus estão acostumados a lidar todos os dias com coisas ruins. Essa é a especialidade deles, de dar porrada no baixo astral, de impor ordem do lado de lá, no plano espiritual. Não faz sentido algum dizer que um Exu desviou de algo ruim que viu em vocês. Porque quando um Exu identifica algo ruim em alguma pessoa que está procurando ajuda, daí que ele vai lá para tirar aquilo que ele viu. Exu não tem medo de quiumba, Exu não tem medo do diabo, Exu não tem medo de nada. Eles são treinados para enfrentar as trevas. Vocês entendem? Bom, Aline, eu não sei quem falou isso para você, se foi um frequentador ou se foi um trabalhador da casa, mas se foi um trabalhador, talvez essa pessoa não esteja muito bem informada da natureza dos trabalhos do povo da esquerda. Fala para essa pessoa começar a ouvir o Alma de Poeta. Brincadeira. Bom, Aline, mas já está estourando aqui o nosso tempo do podcast. Essa foi só mais uma complementação do que eu já havia dito para você. Eu espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas e a sua inquietação com relação a isso que aconteceu.
Lembre-se que a Umbanda acolhe a todos de braços abertos. Na Umbanda não existe discriminação, não existe exclusão, não existe tratamento diferenciado. Todos nós somos iguais, filhos do mesmo Pai Criador. E assim a gente termina mais esse episódio. Agradeço a você, Aline, mais uma vez por ter entrado em contato, por ter trazido a sua dúvida. E se vocês estão gostando do Alma de Poeta, pessoal, continuem acompanhando o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Nós estamos presentes no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music. E vocês também podem mandar as suas dúvidas e os seus comentários, as suas sugestões, acessando o nosso site, almadepoeta.com.br. Entrem lá, deixem uma mensagem para mim, contem como está sendo a sua experiência espiritual na Umbanda, compartilhem conhecimentos com a gente. É sempre bom essa troca de experiências, né? Um grande abraço, minha família querida. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.